Olá família, tudo bem? Esperamos que vocês estejam bem, né? Nós oramos para que vocês estejam bem. Nós estamos começando mais uma semana de estudo dos milagres de Jesus. Então eu quero pedir já de praxe, né, como nós estamos sempre falando, que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, que você possa estar curtindo esse vídeo, que você pegue esse link desse vídeo e possa compartilhar com seus amigos no grupo de WhatsApp, no Facebook, em qualquer lugar que você possa compartilhar esse vídeo, para que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas. Amém? Então, mais um lembrete, como sempre também, tenha sempre a sua Bíblia, se possível uma Bíblia de estudo, um caderno de anotações, para que vocês possam estar destacando tudo aquilo que nós iremos estudar hoje, do nosso contexto. Nós iremos muito falar sobre um pouco do contexto e do que se trata esse milagre de hoje, certo? Vamos orar para começar? Senhor, te agradecemos, Pai, por o Senhor ser um Deus misericordioso, ser um Deus bondoso. Pai, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, que o Senhor nos guie nesse estudo, Pai. Que o Senhor fale conosco através dessa Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco através desse estudo. E que nós possamos, Pai, a cada dia crescer mais em conhecimento. Crescer mais, Pai, sabendo quem Tu és. Porque a Tua Palavra revela quem Tu és. Então nós estamos aqui querendo saber mais do Senhor, conhecer mais o Senhor. É isso que eu te peço, Pai. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu estava dizendo, o milagre, nós estamos estudando sobre os milagres de Jesus, e o milagre de hoje é sobre a figueira seca ou a figueira sem fruto. Esse milagre está escrito em 2 dos 4 evangelhos. Está escrito em Mateus e em Marcos. Não está escrito em Lucas e João. Lucas e João não registraram essa história. Somente Mateus e Marcos, certo? Nós vamos nos ater ao que Marcos escreveu. Está lá no capítulo 11, a partir do versículo 12. Então, Marcos, capítulo 11, a partir do 12. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura que nós iremos fazer agora nesse momento, certo? Então, Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Então, é até aqui que eu quero ler com vocês. Essa história da figueira seca, ele acontece no versículo 12 ao 14, e depois do 20 até o 26. Eu não vou ler o 20 ao 26 porque a aplicação do nosso estudo não vai se remeter ao restante da história, mas eu gostaria que você pudesse ler. Não só ler esse restante da história, mas ler o capítulo todo. Porque se nós lermos agora o começo do capítulo 11, ele nos diz onde Jesus estava e o que estava acontecendo ali naquele momento. Então Jesus, no versículo 11, diz que, no capítulo 11, do versículo 1, diz que quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia. Então Jesus estava chegando em Jerusalém. Se vocês repararem nos milagres que nós estudamos, todos os milagres que nós já estudamos, eles não foram realizados em Jerusalém. Porque não era o momento de Jesus estar em Jerusalém. Porque se Jesus fosse para Jerusalém, era mais fácil dele ser pego, de acontecer alguma coisa com ele ali, e poderia atrasar, poderia diminuir o ministério de Jesus, e esse não era o objetivo. Por isso que Jesus poucas e poucas vezes vai para Jerusalém. E aqui no capítulo 11, se você continuar lendo, eu não vou ler, eu gostaria que você pudesse ler, mas no capítulo 11 aqui, no começo do capítulo 11, ele nos fala que ele foi para Jerusalém. Antes de chegar em Jerusalém, ele manda os discípulos ir atrás de alguém que tinha um jumentinho para que pudesse emprestá-lo. Essa pessoa empresta esse jumentinho, ele pega esse jumentinho, os discípulos pegam esse jumentinho e levam para Jesus. Jesus sobe nesse jumentinho e aí acontece aquela entrada triunfal de Jesus. Vocês sabem o que é a entrada triunfal? Lembra que todos os anos nós temos isso, nós comemoramos a Páscoa, né, a nossa Páscoa, mas uma semana antes sempre tem aquela Semana Santa, né, que é falado. E a Semana Santa começa no Domingo de Ramos.
que é esse domingo aqui que aconteceu. Quando Jesus ele faz essa entrada triunfal em Jerusalém, onde as pessoas começam a tirar os seus casacos e colocam no chão para que Jesus pudesse passar. Pegam ramos e colocam ramos no chão para que Jesus pudesse passar, por isso é chamado Domingo de Ramos. Então Jesus ele faz essa entrada triunfal e no versículo 9 do capítulo 11 diz assim: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Então as pessoas estavam aclamando, né, Jesus como rei, como o filho de Davi. E olha que interessante, se nós sabemos que domingo de Ramos, que esse domingo é o domingo de Ramos, uma semana depois nós já sabemos o que acontece, certo? Jesus se entrega por nós. É o sacrifício de Jesus ali na cruz que acontece. E tem um paralelo muito grande aqui, né? Uma semana antes, as pessoas estavam aclamando Jesus como rei, como o filho de Davi, como aquele que poderia libertar Israel da opressão do inimigo e tudo mais. E uma semana depois, o que eles estavam fazendo? Pedindo para que Jesus pudesse ser morto. Crucifica-o, crucifica-o. É isso que eles estavam gritando. Mas esse é um outro estudo. Uma outra oportunidade nós podemos estudar sobre isso. Mas é algo bem interessante e é o contexto desse milagre que nós iremos estudar hoje. E daí no versículo 12, nós sabemos que Jesus estava ali nos arredores de Jerusalém e Betânia está ali entre os arredores de Jerusalém. Jesus está saindo de Betânia e nessa saída Jesus teve fome, que é o que diz no versículo 12. O versículo 13 diz assim: Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Até aqui no versículo 13. É interessante nós vermos que já aparece aqui a nossa personagem principal desse milagre, tirando Jesus, obviamente, é a figueira. A figueira, ela é uma árvore. E na Bíblia, os homens são considerados, são simbolicamente vistos como árvores. Lá no Salmo 1, diz que é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que o bem-aventurado é aquele, né? Então, daí, a árvore é plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e tudo que ela faz prospera. Então, o homem é comparado como uma árvore. Tudo que Jesus faz tem algum propósito. Nada é feito em vão. Tenha isso em mente antes da gente continuar o nosso estudo. Nada é feito em vão. Tudo que Jesus faz tem um porquê. Então, por o homem ser considerado uma árvore, Israel ser também considerado como uma árvore, lá em Romanos 11, versículo 17 e 18, também temos Paulo dizendo que Israel é como uma árvore que os gentios estão sendo enxertados, né? Estão sendo colocados junto dessa árvore para a salvação e tudo mais. Depois vocês leem também o capítulo 11 de Romanos, que é muito interessante, esclarecedor para muitas coisas. E lá também Paulo faz essa comparação. Então o homem em si é considerado como, ela é comparado a uma árvore. Vamos ler lá o Salmo 1? Salmo 1 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então aqui nós temos uma visão do que um homem que é comparado a uma árvore deveria fazer. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não zomba, ele não faz nada daquilo, mas o que ele faz? Ele medita na sua lei de dia e de noite. O prazer dele é meditar na lei do Senhor. E aí sim ele é comparado a uma árvore que está à beira de um ribeiro, onde aquelas águas fazem com que ela dê fruto no tempo certo e tudo que ela faz prospera. Esse é o homem que deveria ser. E quando Jesus pega e chama Abraão para ser pai de muitas nações, lá em Gênesis, se você voltar lá em Gênesis, Deus pega e chama Abraão para ser pai de uma nação. Jesus ele queria construir uma nação e essa nação serviria como modelo para as outras pessoas.
essa nação serviria para que as pessoas pudessem olhar para Israel e ver como que deveria se portar diante de Deus. Era esse o objetivo que Deus tinha quando escolheu Israel para ser o povo escolhido dele, entendeu? Foi com esse objetivo. E não foi o que aconteceu, porque as pessoas, ao invés disso, Israel se espelhava nas outras pessoas. Se você pegar lá em Samuel, Israel ele era governado por juízes, certo? Houve vários e vários juízes. E até que um dia o povo ele não quis mais ser governado por juízes, eles não queriam mais juízes, eles queriam um rei, que era como as outras nações também eram governadas. Então Israel, ao invés de ser o modelo, ela acabou seguindo o modelo dos outros. Então aí que surgem os reis, então aí surge Saul, depois vem Davi e Salomão, e assim vai toda a história dos reis de Israel. Então, ao invés dos povos olharem para Israel e copiarem Israel, não, Israel olhava para os outros povos e copiava. Então Israel não era esse modelo, não era uma árvore que dava fruto. Por que que Israel não dava fruto? Porque as pessoas não olhavam, os povos não olhavam para Israel e queriam comer do fruto de Israel. Israel estava lá, como uma árvore toda bonita e pomposa, cheia de folhas, mas não tinha os frutos. No versículo 13 diz, parte B, aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Aí você fala, Bruno, mas não era tempo de figos. Por que que Jesus amaldiçoou? No versículo 14 diz, então Jesus lhe disse, né? Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Então, por que que Jesus amaldiçoou essa árvore? Por que que Jesus amaldiçoou essa árvore se não era o momento dela dar fruto? E aí que está o ponto-chave dessa história. Como eu disse, Jesus não faz nada por acaso, não faz nada sem motivo, sem propósito. Tudo que Jesus fez e faz tem algum propósito, certo? Então, se nós pegarmos esse contexto todo que eu contei agora, de Israel ser comparado a uma árvore, do homem ser comparado como uma árvore, Jesus, ele chegando até Israel e viveu tudo aquilo ali, a vida dele toda, os 30 e poucos anos dele todo ali em Israel, ele vendo que Israel não era o modelo, que Israel não tinha os frutos para as nações ao seu redor, que eles pudessem se alimentar desses frutos. Aí você me pergunta, Bruno, então qual é o tempo? Que tempo é esse então que Jesus queria que a figueira pudesse dar o fruto, que pudesse dar o figo? É todo o tempo. Lá no Salmo 1 diz, versículo 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo o que ela faz prospera. Se a árvore está plantada a um ribeiro de águas, à beira de um ribeiro de águas, ela dá o seu fruto no tempo certo. E qual é esse tempo certo? O tempo todo. Como eu falei, Israel era para ser o modelo para os povos. Ao Jesus chegar em Israel e ver que Israel não era um modelo para os povos, e sim, era aquela mistura, aquela coisa sem nexo, então Jesus ele olha para aquela figueira e não vê somente a figueira, mas vê simbolicamente Israel e fala e amaldiçoa aquela Israel dizendo que ela não teria, que ninguém mais coma do seu fruto, porque ela não estava dando mais fruto no tempo que as pessoas precisavam que ela tivesse os frutos. Esse é o objetivo de Jesus ter feito aquilo, para mostrar para Israel que eles não estavam cumprindo com o propósito que Deus tinha planejado para eles. Quando as nações precisassem, elas iriam até Israel, até essa árvore, e lá encontrariam o quê? Sombra e frutos. As nações seriam abastecidas por Israel, que é esse tabernáculo aqui na terra. Lembra do tabernáculo? Quando Deus pegou e mandou que Moisés pudesse construir um tabernáculo?
O que foi que aconteceu ali? Jesus ele pega, chama Moisés, Moisés sobe o monte e está lá. E o que Deus pega? Faz? Mostra para Moisés o tabernáculo no céu e fala para Moisés fazer exatamente como estava escrito ali, uma réplica. Então Moisés ele vê tudo aquilo, anota tudo aquilo e traz, e eles conseguem, Deus capacita mais 2 homens ali, e eles conseguem fazer um tabernáculo que era uma réplica do que tinha lá no céu, que Deus mostrou para eles no céu. Israel deveria ser esse tabernáculo, deveria ser esse modelo para os povos, entendeu? De nação, de um povo unido, de um povo que adora a Deus, de um povo santo. É um sacerdócio. Quando a gente pega e vê lá quando Deus pega e dá as leis lá em Levítico, tudo, se Israel fosse esse modelo, não iria ter um grupo só, uma família só de sacerdotes e levitas, mas sim seria uma nação de sacerdotes e levitas. As pessoas viriam a Israel para poder aprender de Israel como adorar ao nosso Deus. Esse que é o mais interessante. Mas Israel não cumpriu com esse objetivo. Por isso que Jesus chega para aquela figueira e fala que dali ninguém mais ia comer frutos. Jesus usou aquela árvore para nos mostrar como eu e você devemos ser. Árvores plantadas junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Nós devemos ser como árvores plantadas junto a uma corrente de águas. Se nós estivermos plantados junto a uma corrente de águas, nós iremos dar frutos no tempo certo. E o tempo certo é o tempo todo. É o tempo que as pessoas precisam de nós. Nós, como igreja, devemos dar fruto no tempo certo, que é o tempo todo. As pessoas olharem para nós e ter o que comer de nós. Nós estar sempre prontos para dar, se nós estivermos ligados junto a uma corrente de águas. Amém? Que o Espírito Santo te conduza no restante desse estudo aí junto com a sua família. Que vocês possam se aprofundar mais e mais. E entender que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Que dá o seu fruto no tempo certo. Bruno, que tempo certo é esse? O tempo todo. O tempo todo é o tempo certo. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.